Na quinta semana da leitura, as bibliotecas do Concelho e a Biblioteca da Casa das Artes juntaram-se em torno da promoção da leitura. Olhamos para as águas do Rio Vês, o Rio Vês que corre em Arcos de Valdevez, este rio de águas límpidas, transparentes, tranquilas, e pensamos que esta beleza terá inspirado os nossos antepassados e até alguns visitantes. Sabendo que em 1890 a taxa de analfabetismo em Arcos de Valdevez era de cerca de 90%, podemos realmente ficar espantados com o facto de em tão poucos anos, entre 1890, não é, e o princípio do século XX, se terem operado mudanças tão radicais. As pessoas interessaram-se pela leitura, interessaram-se pelo conhecimento, proliferam os jornais em Arcos de Valdevez. É interessante ver que num período tão curto, cerca de 75 anos, tenham surgido vultos tão grandes da nossa cultura, com manifestações na literatura, na ciência, na história, na arqueologia, de um vasto conjunto de pessoas que, cultivando a língua portuguesa, escreveram aqui em Arcos de Valdevez. Destacamos 6 nomes pelo alcance da sua obra, pela recepção que foi feita nacionalmente e internacionalmente. Francisco Teixeira de Queiroz, que escreveu sob o pseudónimo de Bento Moreno, Virgílio Amaral, Tomás de Figueiredo, José Terra, Carlos da Cunha e Amândio César. Enquanto ícones desta terra, estes 6 escritores são também testemunhos presentes de um passado que se faz tradição e história. No presente destes livros saem as histórias da história da terra que desde já convidamos a descobrir. Este filme pretende ser um aperitivo para a descoberta dos sabores literários arcoenses. Francisco Teixeira de Queiroz foi médico e escritor. Nasceu nos Arcos de Valdevez e morreu em Sintra, no ano em que nascia Carlos da Cunha. A sua obra literária foi abundante e valiosa, tendo sido considerado um dos maiores escritores naturalistas pelos quadros minhotos que pintou. Casa de Cortinhas, em Passau, ficou ligada à sua importante obra literária. O coveiro chamava-se Coruja. Não era só coveiro. Podia-se dizer que era bom amigo dos mortos. O coruja era uma curiosidade anatómica e fisiológica. Tinha perfeições para enriquecer 2 palhaços dos melhores. Por isso podia afirmar que o coruja, quando andava, se dirigia para o infinito. Parecia um homem composto de diversas peças, pertencentes a corpos antipáticos. Como família, tinha apenas um cão. Virgílio Amaral nasceu em 1894 e faleceu em 1952.
Virgílio de Sousa Amaral nasceu aqui, nos Arcos de Valdevez. Foi pintor, poeta e desenhador. Tirou o curso de pintura na Escola de Belas Artes do Porto. Foi professor no ensino técnico. Ficou conhecido pela sua sensibilidade artística e pela forma como retratou o imaginário coletivo das terras do Bês. Tomás Figueiredo nasceu em Braga em 1902, mas passou a sua juventude nos Arcos de Valdevez, na Casa de Casares, terra que adotou como sua. Licenciou-se em Coimbra em Ciências Jurídicas. Depois, foi notário em várias comarcas de Portugal. Teve uma vida conturbada, sempre escrevendo e lutando contra a doença que o minava. Nos últimos 10 anos da sua vida, recolheu Lisboa, onde se dedicou totalmente àquilo que gostava, escrever e conviver com os amigos. Escreveu obras de ficção e de poesia. Seu nome inscreve-se nos grandes prosadores do século XX. Morreu em 1970. A Toca do Lobo. Segundo alguns velhos da freguesia de antes contavam de o ouvirem aos avós, o tio Lobo, e talvez daí lhe proviria a alcunha. Certo dia lutara com um francês alentado arca por arca. Os dois a rolarem pelo chão um pouco de tempo, até o Sr. Lobo acontecera de lhe alcançar o pescoço, e daí a perdição do francês. Porque o Sr. Lobo, com tanta vontade, lhe filou a garganta que só vinha a desaferrar os dentes quando o inimigo já nem bolia. Carlos Cunha nasceu em 1919. Foi um poeta inspirado, um professor admirável. Nasceu e viveu até a sua juventude em Porzelo e depois partiu. Passou pelo Brasil, por Paris e voltou a Portugal. Doutorado pela Sorbonne, onde foi convidado a ficar, acabou por regressar à Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa de Braga e depois à Universidade Moderna de Porto. Viveu ensinando e dando apoio a alunos e colegas. Morreu em Arcos de Valdevez em 1993. Morreu Carlos. Morreu um homem bom e sensível. Morreu um amigo generoso e dedicado. Mas amor que arrebata tudo, não arrebatará o canto do poeta. Urgência. Ama como se amanhã não pudesse amar. Últimas asas. Partem as andorinhas, parte também o céu. Amândio César. Amândio César nasceu nos Arcos de Valdevez, na Rua do Correio Velho, e morreu em Lisboa. Foi professor,
poeta, escritor, jornalista, contista e crítico literário. Publicou mais de 25 obras, entre as quais poesia, novelística, ensaio e outros. Formou-se em Coimbra, viveu em Braga, Coimbra e Lisboa, tendo sido chefe de redação de várias publicações, sempre ligado ao jornalismo cultural e político. Teve de partir, viveu em Espanha e no Brasil. Doou à Biblioteca Municipal Arcoense a sua biblioteca pessoal, que se encontra aberta ao público. Ata batismal. Foi mesmo aqui, que na margem direita do rio Vez, era uma vez eu nasci. A igreja, já então, estava noutra margem, na da esquerda, e o rio passava ao meio a caminho da Foz. Quando eu voltar, é para cá ficar, para toda a vida. Digo aqui nesta despedida, pois quando voltar, já estarei sem vida. Construo o barco, a rota, os remos. Esse impossível rosto longínquo é meu. De resto, a flor em mim floresce. Estudo o solo e a geografia da minha casa. Os outros passam, dizem adeus, olhos de frente, e o riso breve na minha boca é esse seco protesto ao fácil caminho deles. Só, com minhas armas e minha técnica. José Terra, por pseudónimo de José Fernandes da Silva, nasceu em Poseu, nos Arcos de Valdevez. Foi viver para a França, mas mantinha viva a ligação com a sua casa e a terra que viu nascer. Foi professor universitário em França, onde se doutorou pela Sorbonne. Foi poeta e escritor, tendo deixado numerosos estudos e publicações científicas. Proferiu conferências e comunicações em colóquios e congressos. Fez traduções e produziu crítica literária. O Arquivo Municipal tem o seu nome em reconhecimento do seu trabalho.